Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o MXRF11, trazer a situação atual aqui do fundo e também fazer uma breve simulação de quanto que rende 1000 cotas de MXRF11 nesse início de 2024. Lembrando que o fundo no ano anterior pagou excelentes dividendos para os seus cotistas. Lembrando que o MXRF11 é um dos fundos que fazem parte aqui da carteira de investimentos do canal. Nesse momento a gente tem 180 cotas por um preço médio aí de mais ou menos R$10. E o MXRF11 tem um peso aí de mais ou menos 6% aqui na carteira do canal. E também, olhando aqui a parte dos dividendos, aqui no cantinho, percebam que nesse momento o MXRF11 é o ativo que mais pagou dividendos aqui para nós na carteira, né? É muito importante ter essa entrada de dividendos todos os meses, pois ajuda também nos aportes mensais aqui da carteira. Caso você tenha interesse em acompanhar essa carteira de investimentos, eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que eu fiz, lembrando que todos os vídeos estão gravados aqui no YouTube. Bom, e sem mais enrolação, aqui primeiramente eu trouxe os principais destaques desse último relatório gerencial que a gestora divulgou. Isso é até importante para explicar a situação atual do fundo e demonstrar para os investidores ou quem deseja investir. Para quem não conhece, o MXRF11 é um dos maiores fundos de investimentos imobiliários da nossa bolsa e o mais popular, é o que tem o maior número de cotistas, são mais de 1 milhão de investidores que esse fundo detém. O PL dele é de mais ou menos 3,3 bilhões e nesse momento o valor patrimonial da cota do MXRF11 é de cerca de R$ 9,86. Caiu um pouco aí nos últimos meses, mas por enquanto eu entendo que está tudo sob controle e o fundo, no geral, também vem garantindo um bom fluxo de distribuição de dividendos, então compensa por outro lado. Sobre os resultados do mês, a gente tem aqui a parte numérica. As receitas de fevereiro fecharam mais ou menos 34,5 milhões, está mais ou menos em linha com a média dos últimos meses, e o fundo fechou com um resultado de cerca de 31,7 milhões, também está mais ou menos na média dos últimos 12 meses. A distribuição fechou em mais ou menos 10 centavos por cota, caiu um pouquinho em relação ao ano de 2023, mas no geral, se o fundo continuar pagando aí 10 centavos por cota ao longo dos próximos meses, se trata realmente de uma boa distribuição de dividendos, não tem o que reclamar pensando no valor do mercado atualmente. Um pouco aqui mais embaixo a gente tem esse gráfico do valor da cota versus o valor do mercado. Nesse momento está tendo essa aproximação entre essas duas linhas, né? Historicamente falando, quando o valor de mercado ficou acima, bem acima na verdade do valor da cota, se tratou de um momento que esse fundo ficou um pouquinho caro, e quando ficou abaixo, olhando esse histórico, demonstrou ser realmente uma boa oportunidade de investimento. Agora essas linhas estão juntando e pode ser que volte a ficar interessante. No geral, o fundo vem pagando bons dividendos, o que pode ter realmente afetado o preço e o valor do mercado foi justamente a queda no valor patrimonial da cota, que caiu um pouquinho aí aos poucos nos últimos meses, mas historicamente percebam que realmente o valor patrimonial da cota se valorizou. Um outro ponto também a se atentar é que se a Selic realmente continuar caindo, notoriamente, como a história já demonstrou, os fundos de investimento imobiliário tendem a ficar mais interessantes e o preço subir. Isso realmente acontece e aconteceu ao longo dos últimos anos. Aqui a gente tem também o gráfico do resultado financeiro por cota. Obviamente que a receita dos CRIs são as maiores, né? Considerando que é a classe de ativo que o MXRF11 mais investe no momento. E aqui a gente tem o resultado e a distribuição por cota, que nos últimos meses vem variando aí entre 10 e 11 centavos. Justamente por isso é essa distribuição que o fundo vem mantendo. Porém, olhando o que está acontecendo aí nos últimos meses, eu acredito que a distribuição possa cair para 9 centavos, mas mesmo assim eu entendo que é um bom rendimento que vai cair mês após mês aí para os investidores. Por enquanto, ainda assim, o fundo vem segurando nos 10 centavos por cota. E aqui a gente tem a carteira atual do MXRF11, 70% está investido em certificado de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, que é nesse momento o foco do MXRF11. Mas lembrando que esse é um fundo que pode investir em qualquer tipo de ativo dentro do setor imobiliário, como por exemplo, permutas financeiras, que também faz parte da estratégia, bem como fundos de investimentos imobiliários, que tem um peso aí de 12% nesse momento. O caixa também está com um peso de 10%,
e esse caixa o fundo pode utilizar em futuros investimentos. E aqui embaixo a gente tem o detalhamento dos CRIs que fazem parte aqui da carteira de investimentos do MXRF11. Se a gente pegar aqui, percebam que, em geral, existe uma boa diversificação. Os ativos de maiores peso aí tem 3, 2,92% da carteira e são normalmente ativos de devedores grandes, empresas grandes aí do mercado, conhecidas, algumas de capital aberto. Isso pode dar mais tranquilidade aos investidores. Agora, falando um pouquinho aí do preço de mercado, aqui a gente está com o status Invest aberto. Nesse momento é possível comprar uma cota de MXRF11 por R$ 10,39. Está chegando aí bem próximo da mínima do último ano, que foi R$ 10,26. Percebam que realmente o preço caiu bastante aí nos últimos dias, desde que ultrapassou os R$ 11. Agora está nessa queda aí. Ao meu ver, realmente está caindo, principalmente porque o rendimento caiu um pouquinho, mas nada muito significativo. E também porque o valor patrimonial da cota caiu um pouco. Isso aí a gente tem que acompanhar. Porém, eu ainda acho que não é preciso acender o farol vermelho. O MXRF11, afinal, está ainda entregando bons resultados. E também bons dividendos. Se a gente pegar aqui o dividend yield, está em uma cerca de 12,8%, se a gente considerar a distribuição que ocorreu nos últimos 12 meses, que ultrapassou o R$ 1,30. Agora, comparando o valor de mercado com o valor patrimonial da cota, que é de R$ 9,84, a gente tem um P sobre VP de 1,06. Por si só, o fundo atende aquele nosso requisito, né? Onde a gente busca investir em fundos que têm um P sobre VP máximo de 1,1. Assim, a gente não investe em um ativo que esteja muito caro, ou seja, com um ágio acima de 10%. Com isso, a gente entende que, no geral, o fundo vem atendendo aqueles 3 requisitos que a gente sempre analisa em um fundo de investimento imobiliário. O primeiro é a diversificação, o MXRF11 investe em vários ativos de vários setores diferentes. O segundo é o P sobre VP, tem que estar abaixo de 1,1, afinal a gente não quer pagar muito caro em um ativo. E o terceiro é o dividendo. No geral, o fundo vem conseguindo pagar bons dividendos. Acredito que, por enquanto, no início de 2024, deva continuar pagando entre 9, 10, 11 centavos por cota, o que para mim vai ser uma boa distribuição de rendimento. Inclusive, se a gente pegar aqui todos os meses de 2024, por enquanto, né, o fundo pagou 10 centavos por cota. O último pagamento foi agora, referente ao mês de março, e caiu na conta dia 12 de abril de 2024. Agora eu vou abrir aqui o Excel e calcular quanto que rende 1.000 cotas de MXRF11 atualmente e quanto que é preciso para o investidor ter para conseguir fazer essa aquisição das 1.000 cotas. Bom, e aqui no Excel eu já trouxe os dados atuais do MXRF11, que está sendo negociado aí por R$ 10,39 e está com um dividend yield de 12,8%. Se a gente fazer essa simulação aqui agora, né, quem conseguir comprar 1.000 cotas de MXRF11 vai desembolsar no total R$ 10.390 e com isso vai estar garantindo aí dividendos anuais totais de R$ 1.329,92 e os dividendos mensais devam ser algo em torno de R$ 110,83. Porém, eu trouxe aqui um pouco mais embaixo uma pequena simulação dos possíveis rendimentos que o MXRF11 pode distribuir nesse ano de 2024. Considerando os últimos meses, o fundo vem conseguindo pagar algo em torno de 10 a 12 centavos, porém pode cair para 9, 8 centavos certamente, e isso deve garantir aí rendimentos mensais entre 80 até R$ 120 por mês. A média fica mais ou menos aí em R$ 100, o que seria realmente um bom retorno de um investimento nesse fundo nesse momento, né? Se tratando de 1.000 cotas de MXRF11, que, como eu mostrei anteriormente, o desembolso seria de mais ou menos R$ 10.390. Bom, pessoal, eu espero sinceramente que tenham gostado desse vídeo. Foi uma pequena análise que eu fiz aqui sobre o MXRF11, junto com essa simulação de quanto rende 1.000 cotas nesse início de 2024, investindo aqui no fundo. Lembrando que é um fundo que eu tenho aqui na carteira,
mas eu também lembro que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação e cabe a cada investidor analisar e avaliar se vale ou não a pena investir. Peço para você deixar seu like aí, pois vai ajudar o vídeo a chegar a quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.